Olá, seja muito bem-vindo a um episódio especial, um clássico que já foi final de Campeonato Brasileiro. Nos embalos de sábado à noite, Botafogo e Flamengo passam antes aqui na Flash Score. Tá acompanhando pelo YouTube? Seja bem-vindo, deixa o seu like, comenta, compartilha para geral e se inscreve no nosso canal. Está navegando pelo nosso site? Fique à vontade, divirta-se com muita informação e se quiser, baixe o aplicativo que pinta aqui no cantinho da tela, é de graça, é 0800. É muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, o que esperar desse Botafogo e Flamengo? Que eu irei lá no Newton Santos narrar aqui na Flash Score, porque é um Botafogo pressionado dentro da zona de rebaixamento. Ok, tem 2 jogos a menos que a maioria, né? Só fez 3 partidas por conta de Libertadores e tal, mas é um Martim Anselmi pressionado, buscando a melhor formação, e um Flamengo campeão estadual e que já venceu o primeiro jogo no Brasileiro no comando do Leonardo Jardim. O que esperar desse sabadão nos embalos de sábado à noite? Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Abraço a você, a todas e a todos. A última vez que eu estive no Engenhão foi para ver o Bolt correr lá na Olimpíada de 2016. Eu cobri um pouco do atletismo lá naquela oportunidade. Bom, mas falando do jogo deste sábado à noite, né? Bom, começando pelo Botafogo. Como você disse, né? O Botafogo, que não joga pelo Brasileiro, já faz mais ou menos um mês, né? Porque teve aí a Libertadores pela frente, a Libertadores em que ele acabou caindo fora, né? Não estará na fase de grupos, o Glorioso, assim como o Bahia também caiu fora, né? A primeira vez que 2 times brasileiros ficam pelo caminho na fase antes da fase de grupos, né? Nas fases antes da fase de grupos da competição. Mas é isso, o Anselmi, apesar de estar muito pressionado, né? Ele vem até que mantendo aí mais ou menos um mesmo padrão, né? O time, pelo menos no Campeonato Brasileiro, é um time que está jogando aí praticamente o mesmo time, que vem enfrentando aí os seus adversários, como você disse, já são 3 jogos, né? Nós temos aí a posição média, né? O time que começou jogando contra o Grêmio naquela vitória sobre... o Grêmio naquela derrota, né? O Grêmio sobre 5-3, perdeu para o Grêmio num dia foi um muito jogão, ruim. né? Mas Exato. foi um jogão, né? Apesar de ter sido um jogo de falhas individuais, mas foi um grande jogo. Exato. E na verdade o que aconteceu? O Botafogo até começou bem, né? Começou na frente, o primeiro tempo deu tudo certo, e no segundo tempo a coisa desandou. E realmente o Botafogo voltou lá do Rio Grande. O Botafogo que havia estreado com uma goleada sobre o Cruzeiro, né? 4-0. E esse time que vem jogando aí do Anselmi, né? Ele que gosta aí do 3-4-3. Então a gente tem o Neto no gol, né? Esse time que jogou contra o Grêmio, o Neto no gol. Aí os 3 zagueiros, o Ponte, o Nilton com a 28, o Barbosa com a 20. O meio-campo tem o Vitinho, o Danilo, o Alan e o Alex Telles. Na frente, o Rodrigues, o Arthur Cabral e o Montoro, né? A diferença tem sido que o Arthur tem jogado no lugar do Santi Rodrigues, muitas vezes, ou vice-versa, né? O Ponte e o Ítalo também já revezaram ali na defesa. E esse time que está na tela foi o mesmo time que, por exemplo, goleou o Cruzeiro por 4-0. E aí, bom, então por que tá essa crise? Por que tá bom? Porque, claro, caiu fora da Libertadores antes da hora, né, Fábio? Acho que isso foi o que mais pegou. Mas o Botafogo, esses 11, é um bom time, né? Mas aí tem um detalhe. Essa formação, a gente até pode botar de novo na tela, Diego, por favor, porque ela já mudou, né? Eu tenho feito jogos do Botafogo, fiz inclusive a eliminação na Libertadores contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. Ele mantém a espinha dorsal com 3 zagueiros e o Matheus Ponte, que é lateral, tá fazendo às vezes de um terceiro zagueiro, porque o Bastos entrou, né? O Nilton voltou para o meio-campo ali para fazer a dobradinha de volante com o Danilo. Ok, isso aí acerta. Alex Telles de um lado, Vitinho do outro. E aí é tentar encontrar esse meia de criação. Tem sido o Montoro. Só que na frente, para mim, é o grande problema do Botafogo. O Arthur Cabral e o Tuco Corrêa, o Joaquim Corrêa, não entram mais de titulares, vêm sempre do banco, porque ele tem colocado 2 velocistas. Mas o Matheus Martins não é um falso 9, não tem dado conta do recado. Mas parece que o Martim Anselmi também não confia no Arthur Cabral de cara mais, o Edu. Não, então, essa é a discussão, né? Porque esse time base, vamos dizer assim, é o time que vinha sendo usado, isso que a gente estava discutindo, vinha sendo usado no Campeonato Brasileiro. Agora, é claro, para a Libertadores ele já mudou tudo isso, né? Depois disso ainda teve uma outra derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então agora, assim, eu acho que o Botafogo é aquela coisa, precisa virar a página, precisa esquecer a Libertadores e começar o ano. E aí o Anselmi, claro, vai ter que... É isso que você está falando muito bem. Ele vai ter que escolher ali quem é o ataque dele
para essa temporada não acabar para ele antes da hora, né? Porque, sem dúvida alguma, ele está muito pressionado aí no comando técnico do Botafogo. A outra derrota foi para o Fluminense, né? O Botafogo perdeu o clássico já pelo Campeonato Brasileiro, 1-0 para o time do Zubeldia. Então é isso, né? Agora vai ter esse teste gigantesco aí contra o Flamengo, porque é isso, o Botafogo precisa, claro, além de encontrar o Anselmi, né? Claro, além de encontrar um time ali dentro de campo, ele precisa, claro, mudar o ânimo, né, desse time, vamos dizer assim. Basicamente é disso que se trata. E aí, Flávio, tem uma outra discussão que é no gol, né? Afinal de contas. Aí está o problema, porque o reserva é sempre melhor que o titular, mas realmente ninguém tem a moral com o torcedor, porque quando entra o Neto não tem moral, quando entra o Léo Link não tem moral. Rapaz, tá feia a coisa no gol, por isso que o Botafogo tá até buscando um jogador para a função, né, Edu? Então, as notícias que vêm lá do Botafogo é essa, né? Que eles estão atrás de. O Volpe tá na lista, o Tadeu, que é um goleiro do Goiás, isso. Tá na lista, o Jordi, do Novo Horizontino. Novo Horizontino, exatamente. Tá buscando porque só pode olhar mercado interno, né? Até dia 27 de março. Exatamente, exatamente. Agora, os números do Neto são bons, viu? No Campeonato Brasileiro, principalmente. Mas as atuações não são. A galera não gosta, vai na minha. Então, exatamente, pegaram no pé demais dele. 11 defesas, né? 6 gols sofridos, sendo 5 num jogo só, né? Nesse jogo que a gente discutiu contra o Grêmio. Esse é o problema. Exatamente, 270 minutos jogados e gols evitados 0,2. Essa estatística é interessante que a gente tem aqui dentro do nosso aplicativo da Flash Score, né? Porque ela calcula ali a quantidade de chutes que vem no gol, do goleiro, claro, e a quantidade de gols que ele toma. Então, quando esse número é positivo, é porque a atuação do goleiro foi no mínimo ok. Porque, assim, a quantidade de chutes que veio no gol e os gols que ele tomou, significa que, assim, realmente não tinha muito milagre para ser feito. Quando é negativo, é que é o problema. E aí, se a gente fizer a média dos 3 jogos do Neto no gol do Botafogo no Campeonato Brasileiro, está 0,2. Está positivo. É claro que contra o Grêmio ficou negativo, mas nos outros 2 jogos ficou positivo. Ou seja, ele defendeu mais do que deveria, vamos dizer assim. Basicamente, traduzindo em miúdos, é isso que diz essa estatística. E vamos lembrar, né? O Neto teve temporadas muito boas lá atrás, né? Ele jogou no Valência 2 anos muito bem. Ele é um excelente goleiro. Mas é claro, agora a coisa virou contra ele. Realmente, ele falhou, né? Ele vem falhando aí em partidas importantes aí do Botafogo. Assim como o Léo Link, né? Que também tem tido problemas aí na meta do Botafogo. Mas, enfim, assim, eu acho que daria para apostar ainda mais no Neto, mas é claro, quando quebra essa relação, né, do jogador, do atleta com a torcida, aí a coisa fica realmente mais complicada, né, Fábio? A famosa confiança foi embora, mas do outro lado do clássico no Flamengo, a confiança, né, porque o Leonardo Jardim chegou sob desconfiança, ganhou o título, ok, que foi nos pênaltis, não foi uma grande final contra o Fluminense, mas ganhou. E depois já fez um 2-0 com mais autoridade em cima do Cruzeiro, que está na lanterna do Campeonato Brasileiro, hein, Edu? Não, exato. Aí o Flamengo, a gente também tem uma discussão interessante, né? Porque, é claro, é só um jogo, né? Porque a final do Campeonato Carioca nem dá para falar que o Leonardo Jardim já colocou o dedo dele ali, né? Mas tem uma coisa interessante, porque se a gente for pegar a rede de passes, né? Ou seja, os passes dados, né, entre os jogadores do Flamengo, primeiro, o que mais chama atenção é que o Flamengo teve uma linha ali de 5 jogadores ali praticamente na linha mais à frente da equipe rubro-negra, né? A gente está vendo o time do Flamengo na tela, na partida exatamente contra o Cruzeiro, e aí tem o Rossi no gol, que jogou muito bem, né? Foi um dos melhores em campo, ainda para sim. Aí tem ali o Emerson Royal com a 22, que jogou como ponta direita. E foi bem no jogo, no jogo. Para quem está reparando o nosso mapa, ele jogou lá na frente como ponta direita. Aí, claro, tem o Léo Ortiz e o Léo Pereira, né? Que número 3 e número 4. O Alexandro do lado esquerdo, esse sim, ficou ali fechando mais a defesa do rubro-negro. Aí o Pulgar e o Jorginho, que dá toda a pinta que vai ser a dupla titular ali do meio-campo mais defensivo do Flamengo. Até porque o Saul ainda não está liberado. Exato, eu acho que o Léo Jardim não vai mexer nisso. E aí que começa a discussão interessante, Fábio. Por exemplo, o Lucas Paquetá jogando mais pela direita,
Ele não jogou como segundo volante, vamos dizer assim, né? O Lucas Paquetá realmente mais ofensivo, mais pelo lado direito. O Arrascaeta jogando mais pelo corredor central ali ao lado do Pedro, né? O camisa 9, que está ali no nosso mapa. E o Everton Cebolinha pela esquerda jogando com a 11. Então a gente vê claramente ali como o Flamengo jogou ali num 3-2-5 praticamente, né? Ou seja, muito ofensivo essa equipe do Leonardo Jardim. Vamos ver se ele vai manter essa toada aí contra o Botafogo e, claro, nos próximos jogos que o Flamengo fará, né? O Flamengo, lembrando, tem Libertadores daqui a pouco, enfim. Mas agora tem essa discussão. O Paquetá, por exemplo, parece que realmente vai deixar de ser o segundo volante, né? Ele vinha sendo o segundo volante com o Felipe Luiz, jogando mais pelo lado direito. E aí o Arrascaeta, né? Que é o grande nome, claro, o grande organizador, o grande maestro. Mas deslocado em campo com o Leonardo Jardim, né? Exato. Contra o Cruzeiro, né, a gente vê, ele jogou ali muito no círculo central, né, mais defensivamente, mas ele caiu mais pelo lado direito, né? Foi interessante ver isso, várias jogadas, ele infiltrando ali pelo lado direito e colocando os seus companheiros ali na cara do gol, né? Então vamos ver também. É claro, é um jogo só, mas vamos ver se essa tendência, né, vai se repetir aí contra o Botafogo nesse clássico importante. Lembrando, né, Fábio, que o Flamengo, claro, precisa correr atrás aí do prejuízo, né? Afinal de contas, ele entrou como um dos grandes favoritos, né, no Campeonato Brasileiro e já está um pouco abaixo, né, em relação a Palmeiras, principalmente, né, em relação ao Fluminense, que também está fazendo já um bom início de campeonato brasileiro. O São Paulo está surpreendendo. É o líder do campeonato, né? Começa a sexta rodada, o líder é o São Paulo. Ninguém esperava por isso, mas enfim, o treinador, né? Exatamente, mudou o treinador. Quer dizer, o Flamengo hoje está na 6ª posição, com 7 pontos. Então, assim, não pode deixar pontos. Um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos, é bom destacar isso, né? Exatamente, claro, a situação ainda está totalmente contornável, vamos dizer assim, né? Não tem nada de terra arrasada e tal. Mas é claro, tem que logo já chegar junto aos líderes ali e tal. Ainda vai ter esse jogo a mais para fazer. E aí vai ficar no bolo ali do pelotão de frente do brasileiro, sem dúvida alguma, o Flamengo. O mesmo se aplica ao Botafogo, 2 jogos a menos, é o Mirassol em casa e o Vitória fora. O Vitória no Atlético Paranaense fora. Então, mas não são jogos fáceis para você dizer assim, não, então o Botafogo tem mais 6 pontos para conquistar. Não é assim. A conta não funciona muito assim. Aliás, Vitória em casa, eu falei Mirassol, quem tem o jogo em casa com o Mirassol é o Flamengo atrasado. Exato, Botafogo tem o Vitória, aí é um jogo relativamente mais tranquilo em casa, e o Atlético Paranaense, esse já está até remarcado, vai ser na data FIFA, dia 29 de março, né? Vamos ver, Edu. Sábado eu espero que tenhamos um grande jogo, né, no Newton Santos, sabadão à noite, costuma ser assim, né? Flamengo e Botafogo, jogo de muitos gols, de muita emoção, e que o melhor vença, né? Porque nem sempre no futebol o melhor vence, mas que o futebol vença, né? Consiga trazer grande emoção. Pelo menos a previsão, já que não teremos chuva, né, sobre o Sudeste nesse final de semana, que tem chovido demais aqui em São Paulo também, né? O jogo, sim, o Rio passou a semana inteira de chuva, só ontem na sexta que não, hoje sábado, enfim. Tomara, realmente, tempo seco, gramado é sintético, então se chove fica mais veloz a bola. Sim. Ele já molha a grama. Se chover, então aí piora o pagode, como eu brinco, nas transmissões, né? Mas espero que não, que tenhamos um grande jogo. Grandes nomes estarão em campo. O Lucas Paquetá, inclusive, com uma proteção na mão. Ele sofreu uma fraturazinha no quarto metatarso, mas vai jogar com uma proteção, nada que o impeça de atuar. Vambora, Edu, é isso, porque tem muita bola rolando e claro que aqui na Flash Score a gente vai contar tudo. Forte abraço, Edu, e até a próxima, amigo. Valeu, Fábio. Abração, até mais, viu? Valeu, obrigado a você pela sua companhia sempre. Deixou seu like, curtiu? Comentou, compartilhou com os amigos. Mas é novo e não está inscrito, por quê? Se inscreve no canal, dá aquela moral. E olha, aplicativo Flash Score pinta aqui no cantinho da tela. E você sabe, porque aqui na Flash Score, você lê o jogo como ninguém. Forte abraço, um excelente fim de semana e até a próxima.